Olá, galerinha do sexto ano, professor Eduardo aqui com vocês, junto para mais uma aula de artes online. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam passando por esse período aí de quarentena em casa, se cuidando e cuidando de toda a sua família. E hoje a gente vai fazer uma reflexão antes de iniciar a nossa aula. Vamos lá? A nossa reflexão, ela vai trazer uma música do Projota que se chama Foco, Força e Fé. E um trechinho da música ela fala justamente isso: foco, um objetivo para alcançar, força para nunca desistir de lutar e fé para nos manter de pé. E é isso que a gente precisa nesse momento, fé que tudo isso vai passar, fé que a gente vai superar todo esse momento, foco no objetivo que a gente quer alcançar, o nosso futuro, então foco nos estudos, força, por favor, não desistam. A gente está tão pertinho de passar por tudo isso e a gente precisa ter força nesse momento. É um momento muito importante que a gente precisa simplesmente parar, pedir fé, pedir força, pedir proteção e vamos ter foco em tudo isso. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? A nossa agenda de hoje temos o que interessa aos pintores. A gente vai continuar esse capítulo desse livro que a gente está lendo. O Tópico é uma obra influente, a gente vai conhecer já já uma obra que é muito influente, muito conhecida por diversos traços peculiares que tem dentro dessa pintura. E a atividade é na página 41 do livro de vocês. Então, vamos lá? E esse quadro que a gente vai falar hoje se chama As Meninas, de Diego Velázquez. E ela vai ter uma peculiaridade muito grande. Dentro dessa imagem que eu quero que vocês observem agora, o que vocês observam de mais marcante? Quais são as pessoas que estão aí presentes? Será que essas pessoas fazem parte de alguma história, de algum momento importante? Será que a gente tem uma pintura, um autorretrato aí? Ou será que a gente tem um retrato? Ou será que a gente tem várias coisas ao mesmo tempo? Quais os personagens principais que aparecem aí? Então a gente vai saber um pouquinho dessa história agora. É uma das obras mais famosas, certo, gente, de Diego Velázquez, onde aparece em seu local de trabalho, no seu ateliê. E ele, principalmente porque ele está pintando, vocês podem observar aí, se vocês voltarem, que a gente tem aqui, ó, ele presente bem aqui. E aí tem um jogo de esconde-esconde que a gente procura saber qual o principal objetivo dessa pintura. O que ela quer mostrar para o espectador? Quem é o protagonista? E aí a gente vai ver que no centro dessas atenções possui uma garota, uma meninazinha. Né? A gente fala que não é uma menina porque ela já é um pouco maior. E é a infanta, que se chama Margarida Teresa de Luxemburgo. O primeiro nome da pintura, a propósito, não era a pintura As Meninas, se chama A Família de Felipe VI. E agora a gente vai descobrir todas as coisas que tem por trás dessa pintura. Vamos lá? Observem esses lugarzinhos marcados. Aqui, o que é isso aqui? O que é esse quadro? Quem é essa pessoa aqui que está pintando? Quem é essa menina? O que é isso que está aqui? É um quadro? É um espelho? O que é? Quem é essa menina? Quem é esse cara que está aqui? Essa mulher, ela é uma freira? Um padre? Isso daqui, o que são essas figuras que eram marcantes para a época? Dentro de cada pintura, ela possui um contexto histórico, algo que ela quer passar para as pessoas, lembram? E aí a gente tem uma coisa muito importante de se lembrar. De que as pinturas, elas não necessariamente elas precisam ser só retrato, ela pode ser um retrato histórico. Ela pode ter uma ligação entre os tipos de pintura. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai observar, ó. Vamos voltar aqui. A gente observa uma pessoa aqui. Quem é essa pessoa? É o próprio artista, o Diego Velázquez, e que ele está no seu ateliê onde as crianças costumavam brincar. As dimensões da tela que ele trabalha são semelhantes das telas das meninas. Em seu peito ostenta uma coisa, ó. A gente pode perceber aqui no peito que ele possui um sinal, um símbolo. O que significa esse símbolo? Que é a ordem de Santiago que ele recebeu depois da pintura. Ou seja, antes disso, não tinha essa pintura no peito. E foi colocado posteriormente, depois.
Esse é o primeiro fato marcante. Então, ele está pintando seu próprio autorretrato dentro de um retrato. Olha aí como foi inteligente esse Diego. Passando mais um pouquinho para a lateral, a gente percebe quem? Isabel de Valasco, perdão, e Agustina Sarmiento, que é a pessoa que está segurando uma bandeja com um jarro vermelho. São damas de companhia, são as pessoas que faziam companhia a essa pessoa da corte. E aí um fato histórico, né? Agostina virou condensa e Isabel, depois dessa pintura, alguns anos depois, ela veio a falecer, né? Ela morreu. Então essas pessoas existiam, Eduardo? Sim, essas pessoas faziam parte da corte, é um retrato histórico, uma pintura histórica. A infanta. E aí a gente vê a imagem de Margarida. A época do seu retrato ela tinha apenas 5 anos e era sucessora de Filipe VI. Porém, vamos lá, a gente sabe que a mulher nem sempre ocupava o espaço que deveria na época. Então, ela era a única pessoa que poderia assumir o trono. Porém, anos depois nasceu seu irmão, e como ele era homem, ele que acabou assumindo o trono. No caso, o nome dele se chama Carlos II, o Enfeitiçado, e ele foi o último monarca espanhol dessa casa. Gente, um fato muito marcante que a gente observa também nas pinturas, bem no cantinho, é que possui duas pessoas minúsculas, que eram os anões. Se chama Maria Bárbara e Nicolazito Pernambuco. Gente, naquela época os anões eram super comuns na corte. Eles serviam tanto como companhia para a criança, além de expressar generosidade dos reis, né? Poder e a riqueza, porque eles adquiriam através da compra. E o homem do fundo? Quem era aquele homem que estava ali no fundo? Vamos conhecer agora? Ele é o fidalgo José Nieto. Aparece na porta, no fundo da pintura, aos pés da escada. Ele era como se fosse o camareiro da rainha. E aí a gente tem a imagem e a gente observa de primeira, a gente pensa que é uma freira por causa do seu manto. Mas na verdade, ela tinha isso, ela era vestida dessa forma porque ela estava usando um manto de viúva. Lembra que quando as pessoas ficam vivas, elas costumam usar algum adereço preto, ou pelo menos isso era muito comum na época. Pois bem, ela no caso, ela aparece vestida, mas ela era chefe de serviço das damas do palácio. E na verdade esse manto, esse pano vermelho, esse pano preto que está sobre ela, é apenas uma forma de mostrar que ela era viúva. E ao seu lado, possivelmente, né, é o padre Diego Ruiz. Então, realmente era um padre, e aqui era uma dama que ela usava esse véu para significar que ela estava viúva. Vamos conhecer mais alguma coisinha? Vamos lá. Os reis no espelho. A gente percebe que o pintor Diego Velázquez ele está pintando alguma coisa que parece que ele está pintando a gente que está vendo o quadro. Ele está olhando tão fortemente, então será que ele estava pintando a gente? Então vamos saber agora, né? Existe naquele fundo um espelho, então é uma metalinguagem do quadro que representa os vultos dos reis Filipe e Mariana de Áustria, que estavam refletindo no espelho. Então ali era um espelho, não era um quadro. A gente pensa que é um quadro, mas pode ser entendido como se fosse um espelho. Ele seria um objeto de pintura de Velázquez. Então Velázquez estava pintando os reis. Será que esse rei que ele estava pintando não é a gente que está prestigiando a obra? É uma grande pergunta a se fazer, né? Filipe era conhecido como Rei dos Planetas. Seu domínio incluía toda a América, parte da Itália, Jerusalém, Portugal e regiões da França. Então a gente observa o poder desse homem. Lembrando que teve uma época em que só quem tinha pintura eram as pessoas que tinham poder aquisitivo muito grande. Então isso inclui também um pouquinho da história do Filipe, né?
E por último, mas não menos importante, lá no fundo a gente observa umas pinturas. E o que são essas pinturas? Como cenário do ateliê do artista, na parede de fundo tinha pinturas com temas clássicos de Rubens e Jordaens que estão representados, que é mais um traço dessa metalinguagem. É uma linguagem dentro de outra, é uma forma implícita de mostrar essa outro tipo de linguagem. Então a gente conheceu aqui todo o universo de um quadro só. Então imaginem, quantos outros quadros também não podem ter grandes histórias para ser contado? E quais esses quadros? Será que eles possuem alguma referência histórica ou surgiu só da imaginação de quem pintou? Isso é importante, a gente precisa conhecer as aulas principalmente com isso, porque a partir delas a gente pode construir a nossa própria história, a nossa própria pintura. Por isso que a arte da pintura ela se tornou tão importante e ela veio percorrer por toda a história. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E eu espero também que vocês tenham feito aquela atividadezinha sobre a pintura. Eu quero ver vocês pousando, tirando uma foto semelhante a essa pintura, fazendo todas as poses que são necessárias, fazendo todas as características, fazendo o rosto ou expressão, e eu espero que vocês estejam gostando também muito dessa atividade. Então, vamos para a próxima atividade. Dessa vez a nossa atividade, ela não vai ser prática, certo? Ela vai ser uma atividade um poucozinho teórica. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 41 e lá tem uma atividadezinha analisando também esse quadro que a gente acabou de conhecer, essa obra mega influente do Diego Velázquez. Então, gente, bons estudos. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas online. Fiquem bem e qualquer coisa é só falar comigo. Um beijão pra vocês, galera.